Quarta-feira, dia 14 de junho, dia do meu regresso ao Mercado Flash, depois de alguns dias novamente na companhia de Humberto Ferreira, que ocupa bem o lugar do Igor, e melhor ainda, o meu lugar. Eu estou de volta, para a tristeza de muitos e para a alegria do meu pai, que só não ouve o Mercado Flash, porque não sabe o que é um podcast. E claro que neste meu regresso o mercado de transferências animou e de que maneira? De tal forma que hoje, eu vou dar já aqui um spoiler, vamos falar de 16 nomes entre oficializações, rumores de entradas, saídas e até de treinadores. Por isso, vamos já começar este episódio, que talvez seja um bocadinho longo, com o Benfica, claro, e com um jogador que foi associado aos encarnados, mas não vai jogar nas águias. Foi um bocado confuso isto, eu já explico. Estou a falar de Enes Unal, um avançado turco de 26 anos, que fez 15 golos pelo Getafe de Espanha e tinha sido apontado ao Benfica há umas semanas. Deixou de se falar no jogador e o motivo é muito simples, embora envolva uma situação bem complicada para Enes Unal, isto porque o avançado lesionou-se no jogo contra o Betis a 24 de maio, sofreu uma ruptura de ligamentos no joelho, o que faz com que fique arriscado como possível reforço do Benfica, isto porque vai ser obrigado a parar por essa lesão. E então porquê é que eu falo nele? Porque Ángel Torres, presidente do Getafe, confirmou que havia um acordo entre os dois clubes e que o Benfica tinha apostado em Enes Unal para a próxima temporada, o que acaba por não acontecer. De resto, apesar dos problemas físicos, o Getafe vai apresentar uma proposta de renovação ao avançado, que, como é óbvio, só vai regressar aos relevados em 2024, por isso, completamente arriscado para o Benfica este avançado turco. Além de Enes Unal, quem não vai jogar no Benfica é Chernadur. O médio de 18 anos estreou-se na equipa principal do Benfica esta temporada, o que fez com que até fosse campeão nacional depois de ter entrado no final daquele jogo no Estádio da Luz contra o Vitória Sport Clube, mas andava aqui entre a continuidade e a renovação, e apesar da contínua aposta na equipa B, ou a continua a jogar, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com o Diego Moreira, que foi saltando do banco no final das partidas, Neduro estava em final de contrato e acabou por não chegar a acordo com o Benfica para renovar, tendo mesmo já comunicado a sua saída ao clube encarnado. O destino do internacional jovem italiano é o futebol francês, mais propriamente o Paris Saint-Germain. O negócio ainda não foi fechado, mas já é praticamente uma certeza, isto porque foi anunciado por Fabrício Romano e o homem raramente erra. Neduro foi contratado pelo Benfica à Atalanta, ainda com idade juvenil, foi um dos destaques nas camadas jovens do Benfica, venceu mesmo a Youth League na temporada passada, há 2 temporadas, na temporada passada, eu às vezes troco-me aqui as datas, e fez vários jogos na equipa B do Benfica, em 3 temporadas participou em 57 partidas. Era uma aposta de futuro para o Benfica, mas acaba por sair sem dar frutos a nível sénior, não só desportivos como financeiros. E sai Neduro, entra Mété, a pergunta até podia fazer sentido, caso o médio não fosse dispensável para a estrutura encarnada, para a alegria de alguns adeptos do Benfica. No entanto, também é dispensável para a Cremonese, que não exerceu a opção de compra sobre o médio de 29 anos, uma opção que era de 5 milhões de euros, apesar dos 35 jogos feitos por Mété em Itália. Claro que o médio não vai à partida, pelo menos, ficar no plantel Benfica. No entanto, fica a nota do seu regresso e a dúvida sobre como é que os encarnados vão resolver este caso, sendo que o médio ainda tem contrato por mais 3 temporadas com o Benfica e não foi barato, foi algo à volta dos 7 milhões e meio, penso eu. Deixamos finalmente o Benfica e vamos até ao Sporting, também para falar de saídas. Esta quinta-feira a capa do Jornal Record traz vários nomes, mas como é óbvio não vamos falar daquela gente toda, porque se sai tudo, o Sporting vai ter que comprar também vários jogadores e aí, claro, o mercado flash anima. Vamos apenas falar de 2 desses nomes. O primeiro é Arthur Gomes. O extremo contratado ao Estoril no final do mercado do verão passado interessa ao Corinthians, clube do Brasileirão, e o Sporting está disposto a deixar sair o jogador, que foi contratado por 2,5 milhões de euros há um ano, no negócio que ainda pode chegar aos 4 milhões por objetivos. O clube brasileiro já falou com o Sporting sobre o interesse no jogador e da parte do clube de Alvalade há interesse em negociar a venda de Arthur. No entanto, um pequeno entrave começa a ser habitual para os lados de Alvalade. A percentagem do passo, ou neste caso aqui uma mais-valia, não se percebe bem. A imprensa nacional avança que o Sporting está disposto a aceitar vender o jogador por 5 milhões de euros, apesar de saber que não vai fazer assim muito dinheiro com o extremo. E porquê é que eu há pouco estava a dizer que não se percebia muito bem? Porque na altura em que ele foi anunciado, falava-se que o Sporting tinha comprado apenas 50% de passe e depois já tinha sido 60%, e agora diz-se que o Estoril tem direito a 40% de uma mais-valia. Portanto, ainda está aqui algo por perceber. Época de Arthur, um bocado altos e baixos. Teve uma grande entrada contra o Tottenham, fez logo aquele golaço na Liga dos Campeões, participou quase em 40 jogos, mas só foi titular 14 vezes esta temporada, nem se percebeu muito bem qual é que seria a posição em que o Ruben Amorim queria apostar. Ele jogou a extremo, jogou a ala, penso que até jogou avançado num jogo contra o Aroca, talvez esteja enganado, mas eu penso que não. Por isso o Arthur Gomes pode então sair para o Corinthians. E agora vamos à nossa novela, e como eu sei que o Igor está de férias,
e ele adora as novelas deste jogador em particular. Aqui está, pela primeira vez esta temporada de Mercado Flash, o primeiro episódio da novela Jovem Cabral. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz dos caracóis. E eu prometo que não vou falar muito disto, porque da situação do Jovem Cabral no Sporting já se espera tudo. Ele já esteve várias vezes para sair, depois foi emprestado, voltou, depois a saída era certa, tinha tudo combinado, tinha tudo acertado, à última da hora. Renovou com o Sporting para jogar e depois o que é que aconteceu? Não jogou, fez apenas 10 jogos, num total de 185 minutos, pouco mais de 2 partidas, e acabou por terminar a época com 0 golos marcados. E então, o que é que se fala agora de Jovem? Que o Valladolid ainda está interessado no jogador e que vai tentar contratá-lo para a época 23-24. Valladolid que desceu de divisão. Se bem se recordam, Jovem esteve mesmo a um passo de assinar pela equipa espanhola na época passada, só que depois do acordo para o empréstimo, a FIFA entendeu que a inscrição tinha sido feita fora de horas e que isso fez com que o Jovem voltasse ao Valladolid, depois acabando por renovar. Um ano depois, o extremo de 25 anos ainda pode finalmente assinar pelo Valladolid, ou então, se calhar, vai acabar a renovar com o Sporting, porque com o Jovem nunca se sabe, mas aqui está o primeiro episódio, Igor, espero que tenhas gostado. No Futebol Clube Porto ainda não há novidades no que toca a entradas, para já o mercado está morninho, mas há um caso praticamente resolvido no que toca a saídas. Falamos do caso de Wilson Manafá, como já tínhamos falado aqui, o jogador iria deixar o Porto a custo zero neste mercado e já há um destino praticamente confirmado. A notícia foi avançada pelo jornal Record, que coloca o lateral direito de 29 anos no caminho do Trabzonspor da Turquia. A contratação ainda não está fechada, mas está tudo muito bem encaminhado e pode ser confirmada ainda esta semana. E seguimos agora para Braga, que isto hoje tem mesmo muitos jogadores, por isso é num ritmo de corrida. Começamos por Bruma, a partir desta quarta-feira, jogador em definitivo do Sporting de Braga. O acordo foi oficializado esta tarde, precisamente quando eu me preparava aqui para gravar este episódio, depois de um empréstimo bem sucedido do internacional português, que tinha contrato ainda com o Fenerbahçe da Turquia. O contrato com o Braga tem a duração de 4 temporadas e Bruma tornou-se mesmo na terceira maior contratação da história do emblema arsenalista. O Wallace, defesa central brasileiro que não teve assim grande sucesso em Braga, custou 9,5 milhões de euros em 2014. Abel Ruiz, 8 milhões de euros em 2020. E agora o Bruma, que custa então, quanto é que era? Já não sei bem. Ainda não disse. 6,5 milhões de euros. Ficou com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros com o Sporting Braga. O extremo vai ainda ser um dos jogadores mais bem pagos do clube, com um salário superior a 1 milhão de euros por ano. Fechada a contratação do extremo, os bracarenses continuam no mercado e uma das posições que António Salvador está a tentar reforçar é a de médio defensivo. Nesse sentido, o jornal Mundo Deportivo, um jornal catalão, avança o nome de Fabrício Díaz, médio uruguaio, que se sagrou recentemente campeão do mundo de sub-20 pelo seu país, numa equipa que ele próprio capitaneou ao longo da prova. No entanto, os bracarenses estão longe de ser os únicos atentos às exibições deste médio defensivo, que também faz a diferença no ataque, tendo em conta que marcou 5 golos no Sul-Americano sub-20, competição que depois apurou o Uruguai para o Mundial. O Barcelona também está interessado no jogador e é por isso que esta notícia aparece em destaque no Mundo Deportivo. E outro clube interessado neste Fabrício Díaz é o Paris Saint-Germain. E porquê é que eu fiz aquela pequena pausa dramática? Porque, se bem se recordam, o Qatar Sports Investments, dono do Paris Saint-Germain, passou a ter também 20 e qualquer coisa por cento da SAD bracarense, 21,6%. E isso pode ajudar neste negócio. Fabrício Díaz tem 20 anos, pertence ao Liverpool de Montevideo, do Uruguai, onde foi formado, e o clube pede um valor a rondar os 8 milhões de euros. Além de Paris Saint-Germain, Barcelona e Sporting Braga, há mais clubes interessados, nomeadamente Flamengo, Villarreal, Lazio e Inter. Portanto, muita concorrência para o Sporting Braga, que pode ter aqui uma ajuda determinante a fechar este jogador, que pode fazer concorrência a Al-Musrati ou até permitir a saída do médio bracarense. Continuamos no Minho, mas vamos agora até ao rival do Sporting Braga, o Vitória Sport Clube, também para falar de dois jogadores. Curiosamente, um deles também já é oficial e o outro ainda não, mas neste caso está mais perto de ser. Falamos primeiro de João Mendes, médio de 28 anos, que estava nos Chaves e é o primeiro reforço do Vitória para a próxima temporada. O médio centro terminava contrato com os Chaves no final de junho e então assinou até junho de 2025 com a formação de Guimarães, que fica com mais um ano de opção. João Mendes fez uma boa temporada em Chaves, 33 jogos, 2 golos e 2 assistências, quase sempre titular. Também já passou por outros clubes em Portugal, como o Tondela, a Académica e o Estoril.
estava então em Trás-os-Montes desde 2021-2022, subiu com a equipa transmontana à Primeira Liga e depois, tal como a equipa de Chaves, fez uma boa temporada. E o outro jogador que está a caminho de Guimarães é Abner Felipe, o defesa esquerdo acabou o contrato com o Farense e, tal como a equipa algarvia, também sobe de divisão, mas neste caso, noutro clube, o próprio jogador já confirmou que tem tudo fechado para assinar com o Vitória, que já reuniu com a direção do clube e com Moreno, treinador do Vitória Sport Clube, sendo este muito provavelmente o segundo reforço do Vitória neste verão. Um reforço que, além do Farense, jogou no Estoril e também jogou no Real Madrid. É verdade, há uns anos, Abner Felipe era uma das grandes promessas do futebol mundial na posição de lateral esquerda, era aí apontado quase como o próximo Marcelo. Esteve ligado ao Real Madrid 3 temporadas, mas jogou apenas na equipa B dos Merengues. Aos 27 anos prepara-se para arrumar então ao Dom Afonso Henriques e jogar no Vitória Sport Clube. Para fechar em Portugal, só dar conta de 2 saídas muito rapidamente, para o episódio não ficar gigante. Depois de 2 anos e meio em Famalicão, Ivo Rodrigues está de saída da equipa famalicense para jogar no Al-Khalej da Arábia Saudita, onde estão também os portugueses Fábio Martins e Pedro Amaral, num clube que é treinado também por um português, neste caso Pedro Emanuel. O destino de Ivo Rodrigues ainda não foi oficializado, mas o extremo já confirmou adeus a Famalicão numa nota publicada no seu Instagram. Agradeceu o carinho do clube ao longo destes 2 anos e meio. Ivo Rodrigues chegou a Famalicão em 2021, fez 80 jogos, 11 golos e 20 assistências pela equipa minhota, afirmando-se como um dos principais jogadores do Famalicão ao longo destas 2 temporadas e meia. Por fim, quem também confirmou a sua saída, neste caso do Marítimo, foi o treinador José Gomes. A notícia é já da noite de ontem, terça-feira, mas aqui estamos nós para dar nota desta saída confirmada pelo próprio em declarações à RTP Madeira, que, imagine-se, comparou o adeus ao Marítimo com a morte de um familiar próximo. Não sei se isso diz muito do sentimento de José Gomes pelo Marítimo ou pouco sobre os sentimentos por um familiar próximo, não sei. Curiosamente, o Marítimo ainda não se pronunciou, mas é uma saída que se esperava, tendo em conta que em 23 jogos pelos madeirenses, José Gomes não conseguiu evitar a descida da divisão do clube 38 anos depois. E agora deixamos finalmente Portugal continental e as ilhas e vamos até à capital espanhola, onde a partir desta quarta-feira também já se fala inglês. Jude Bellingham foi finalmente oficializado como novo jogador do Real Madrid. O médio de 19 anos deixou o Borussia Dortmund num negócio feito pela modesta quantia de 103 milhões de euros, como diria JJ Pinners, que pode chegar ainda aos 133 milhões caso o médio cumpra alguns objetivos. Bellingham despede-se finalmente do Borussia Dortmund, que continua a vender os seus grandes craques. Só nos últimos anos perdeu, por exemplo, Jadon Sancho, Erling Haaland e agora Jude Bellingham, que fez 24 golos e 24 assistências em 132 jogos pela equipa alemã, ele que vinha do Birmingham e era já uma das grandes referências do vice-campeão alemão e da própria seleção inglesa. Num ápice, o Real Madrid continua a substituir as referências dos últimos anos. Casemiro já saiu, não sabemos o que vai acontecer a Toni Kroos e a Luka Modric, mas o Real tem já Jude Bellingham, Camavinga, Tchouaméni para o meio campo e ainda há um tal de Valverde, por isso o futuro está assegurado com alguns jogadores que podem perfeitamente jogar no clube durante 10 ou mais anos. Por exemplo, Jude Bellingham, daqui a 10 anos, tem apenas 29, menos 8 anos do que tem o Luka Modric neste momento. É incrível, não é? Por isso, o futuro do Real assegurado. Bem, e por falar em médio já com alguma idade avançada, vamos à oficialização de James Milner no Brighton. Médio de 37 anos foi finalmente oficializado nos Seagulls. Já se sabia desta movimentação, não é propriamente uma novidade, mas aqui está a oficialização do internacional inglês. Terminou o contrato com o Liverpool e assinou pelo Brighton. O clube tem um projeto muito interessante, uma aposta grande em jovens, mas mostra que não é só para contratar jovens. Já no passado tinha ido buscar o Adam Lallana precisamente ao Liverpool e apesar então desses vários jovens no plantel, Milner é contratado também para dar alguma experiência e trabalhar de perto com esta juventude toda que se vai afirmando em Brighton. Um médio com vários títulos na carreira, formado no Leeds United, passagens por Aston Villa, Newcastle, Manchester City e Liverpool, onde esteve 8 temporadas, fez 332 jogos, assim é que está correto, e apesar de não ter sido o jogador mais vezes mencionado ao longo destes últimos anos, foi sempre essencial para o treinador alemão Jürgen Klopp. E agora, para fechar, deixo apenas 2 notas rápidas, precisamente sobre treinadores. Começamos no Ajax. Maurice Stijn é o novo treinador da equipa neerlandesa. O treinador de 49 anos estava no Sparta de Roterdão desde o final da temporada 21-22. Já tem uma vasta experiência nos Países Baixos, 10 anos como treinador e também ainda mais 10 anos como jogador profissional. Assinou por 3 temporadas com o Ajax, a equipa neerlandesa que fez uma temporada muito abaixo do esperado, ficou em terceiro lugar no campeonato, não vai jogar na Liga dos Campeões
e teve experiências falhadas com 2 treinadores, no caso Alfred Schroeder e John Heitinga. E finalizamos com Paulo Fonseca, treinador português que está na lista do Marselha para ser o sucessor de Igor Tudor no comando técnico da equipa marselhesa. A notícia foi avançada pelo jornal A Bola e o 00 também confirmou que o técnico português é um dos nomes que interessa ao Marselha, não é o único. Há também Marcelo Galhardo, ex-treinador do River Plate, e ainda Daniel Sousa, atual treinador do Gil Vicente, que foi adjunto de André Vilas-Boas no Marselha. São esses também os outros 2 nomes apontados pela imprensa internacional. Para já ainda não há grandes avanços, mas a boa época de Paulo Fonseca no Lille, um 5º lugar numa época de menor investimento para o clube que vai participar na Conference League da próxima temporada, fez com que o treinador português, que até foi nomeado para treinador do ano na Liga, tivesse ganho cotação em França e agora seja então associado ao Marselha. E depois destes 16 nomes, vou respirar, beber um copinho de água e lançar este episódio para depois ver a meia-final da Liga dos Campeões, da Liga das Nações, aliás, entre os Países Baixos e a Croácia, porque o meu nome é Hugo Filipe Martins e para mim o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol.